Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Salmos 22:3 nos diz o seguinte: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Só isso mesmo, só esse verso, amém? 22:3. E hoje eu quero falar sobre Deus habitar nos louvores. Porque, sabe, quando a gente está louvando, a gente vai a uma dimensão espiritual tão grande que a gente se esquece dos problemas, se esquece que estava triste e se lembra o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é perfeito e maravilhoso. Como eu já havia falado e tenho dito por muitas vezes, cânticos de salmos, ou melhor, salmos quer dizer cântico. É como se nós estivéssemos cantando a Deus. E isso Ele nos inspira. Mas antes, vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus, no dia de hoje te pedimos perdão de todos os nossos pecados e assim nos tornando dignos de ser um propagador da Tua palavra, um mensageiro. Santo Espírito de Deus, fala conosco e trabalhe em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente percebe o quanto é importante louvar a Deus, a gente começa a entender a magnitude dos louvores. E dizer que Deus habita no meio dos louvores significa que Deus é honrado quando o seu povo fiel rende louvores a Ele, ou seja, nós. Deus não depende de qualquer aclamação ou invocação humana para existir ou se manifestar, mas o seu reino é manifesto aos seus adoradores quando lhes adoram. E sabe o que é que eu acho interessante? É que onde existir adorador, tem prova, mas em toda esta prova tem um Deus que se revela através da adoração. E a adoração não é para qualquer um. Adorações são para aqueles que certamente têm a motivação e que mesmo na prova possa agradar a Deus. A frase Deus habita no meio dos louvores tem origem neste verso que eu li, Salmos 22:3. Nele o salmista declara: porém, tu és santo e tu habita, ou seja, tu estás entronizado em meio aos louvores. Neste salmo, Davi fala da sua angústia. Ele fala sobre como se sentia abandonado por Deus em meio a um contexto intenso de sofrimento. O Novo Testamento revela que as palavras deste mesmo salmo expressam também os sofrimentos do Messias e se cumprem nele. Mateus 27, do 35 ao 46, João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo do 23 ao 28, e Hebreus 2:12. Este verso possui alguma dificuldade de tradução, por isso as versões bíblicas apresentam diferentes possibilidades de tradução para expressar o que realmente o salmista tem em mente. Enquanto algumas versões traduzem, porém tu és santo, o que habita nos louvores de Israel, outros traduzem, contudo tu és santo e estás entronizado entre os louvores de Israel. Ou, tu contudo és santo, és o rei e és o louvor de Israel. E tu és santo, habitando nos louvores de Israel. A questão é que esse verso traz uma palavra que vem da raiz hebraica: habitar, morar, assentar e permanecer, ou seja, continuar e ser estabelecido. A gente vai traduzir e a gente vai vendo que de certa feita ou de certa forma Deus, Ele está presente quando estamos adorando ao nome dEle, quando estamos magnificando o nome dEle.
Em que sentido Deus habita entre os louvores? Como vimos, existem diferentes possibilidades de tradução para a frase que diz que Deus habita no meio dos louvores. Considerando o contexto apresentando no Salmo 22, é provável que o salmista esteja falando que, apesar do seu sentimento de abandono por causa do silêncio de Deus diante do seu clamor, o Senhor sempre tem se mostrado gracioso com o seu povo e assim recebe dele constantemente louvor e ações de graças. O que eu quero te dizer, na verdade, com isso é que no momento que estamos mais tristes, o louvor vem e nos encoraja. No momento em que achamos que não vamos mais aguentar ou suportar, o louvor tem sido para nós uma fortaleza. Tem sido, acima de tudo, um bálsamo para a nossa alma. E cada um de nós tem algum louvor que tem como trilha sonora, que tem como um momento de angústia e de luta, que aquele louvor parece que é a sua história. E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero me referir sobre isso, sobre as nossas vidas, sobre as nossas lutas. E se imagina a nossa vida sem louvor? Sim, como seria um pouco vazio, né? Porque o louvor é a gente elogiar a Deus, independente de como esteja ou que estivermos a passar. Louvor é homenagem, louvor é dizer para todo mundo que, ainda que a luta esteja grande, esteja se travando, mas eu posso adorá-lo, eu posso exaltá-lo na beleza da sua santidade. Meu amado, minha amada, eu sei que não tem sido fácil, eu sei que as lutas têm sido tão grandes, as percas têm sido irreparáveis, mas quando adoramos a Deus, a nossa alma, ela meio que se encontra com o Criador. E daí então a gente percebe que Ele arranca de lá do fundo da alma a tristeza, o desânimo. Isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. De certa forma, Ele continua trabalhando em todo e qualquer momento. Mas depende de nós. Se nós quisermos, nós vamos entender como Ele está trabalhando. O povo de Israel, ele se entristeceu e eles pegaram a harpa e colocaram no salgueiro. Como quem diz, eu estou triste, desanimado, mas até os estrangeiros diziam, olha, canta para nós um cântico de Sião, canta para nós, por quê? Porque Deus, Ele se representa em louvores. Tem louvores que infelizmente a gente vê tudo menos letra e adoração, mas tem louvor que parece que Deus está sentado numa cadeira, no trono, no seu trono, melhor dizendo, e as lágrimas estão descendo e Ele está enxugando as nossas lágrimas. É isso que eu sinto, que a partir de hoje nós adoremos mais a Deus em espírito e em verdade. Que a partir de hoje a gente saiba que Deus não nos abandonou, que Deus, Ele vai chegar, Ele vai agir, Ele vai entrar na peleja. E quando a gente entender assim, a gente, em vez de murmurar, vai adorá-lo, em vez de reclamar, vai enaltecer o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é estreito, é doloroso estar passando por provas, mas quem adora não procura momento. Quem adora entende que todo momento é momento de adorar. É forte, né? Mas que a partir de hoje você louve mais a Deus. E eu não estou falando aqui de voz bonita, porque Deus não olha a voz se é bonita, se não é. Deus olha a sinceridade da adoração. Lembra daquela passagem lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade?
É disso que eu estou falando. Adore a Deus, mesmo que você não tenha motivos, porque assim então, ou aí então, você vai saber que o verdadeiro motivo da tua prova era Deus subtrair, tirar de você, ou ouvir de você um louvor profundo, sincero e que de fato combina com a tua história. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Eu peço aqui orações agora não pela vida da mãe do presbítero Geandro, mas eu rogo as orações dos santos pela família, pois o Senhor achou por bem recolhê-la e assim foi feito conforme a vontade de Deus. Mas quando for orar, apresenta aí a família do presbítero Geandro, pois Deus achou por bem colher o fruto que estava maduro, a sua mãe. Não é fácil, mas vamos orar. Amém? Deus é o único que pode dar força para a família. A você que hoje está completando mais uma primavera, parabéns. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Muito obrigado e que, acima de tudo, o Senhor venha a ser adorado entre todas as nações, desde agora e para todo sempre. Amém.